Oi, gente. 8 horas da manhã, mercado aberto no ar. Vamos abrir nossa banquinha, porque, como sempre, tem muita notícia, muita informação e muito barulho vindo de onde? De Brasília, claro, como sempre. Pois é, o presidente da Câmara, Hugo Motta, nos surpreendeu logo no início dessa semana, dando pontapé inicial para o debate rápido, em ritmo acelerado da PEC que põe fim à escala 6x1. Pegou de surpresa até os autores dessa PEC. O deputado do PT, Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, e a deputada do PSOL, Érica Hilton. Ele resolveu apensar esses dois projetos, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Tem propostas bem parecidas, basicamente falando, olha, vamos reduzir a jornada de 6x1 para um regime de 5x2 ou de 4x3 e vamos reduzir também a jornada de horas trabalhadas. Pois bem, essa é uma das bandeiras de campanha, será uma das bandeiras de campanha do Lula, já está tudo contido ali em todos os textos divulgados pelo Diretório Nacional do PT. E o presidente da Câmara embarcou nessa. Ontem assumiu Leur Lomanto Júnior como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu conversei com ele. Ele disse também que dará celeridade à pauta e, principalmente, o presidente da Câmara publicou ontem esse post nas redes sociais, que eu vou mostrar para vocês agora, falando até de datas. E tem uma briga, uma disputa por paternidade. Será por meio de PEC ou será por meio de projeto de lei com urgência constitucional, como preferiria o governo? Hugo Motta deve ser recebido no Palácio do Planalto para conversar com ministros, possivelmente até com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele já disse que essa é uma pauta, ele está tentando já apadrinhar e tomar posse dessa pauta, falando que é necessária essa evolução no mundo do trabalho. Ele até diz isso, olha, no final do tweet dele, o mundo evoluiu, as tecnologias se desenvolveram e o Brasil não pode ficar para trás. Vamos capitanear a discussão, ouvindo a sociedade, o setor produtivo, com a expectativa de votação em maio. Não é uma pauta simples. Inclusive, ontem já causou uma reação em alto e bom som de várias associações de classe, aliás, como já era esperado. Tem CNI, Fiesp, Abimac, todas elas se pronunciaram. Nós separamos algumas das notas. Aliás, antes das notas, deixa eu dar um passo atrás para explicar o que está contida nessas propostas. A gente preparou uma arte que descreve bem os principais pontos, tanto da proposta, primeiro, da deputada Érica Hilton, que foi feita em 2025. Ela se tornou uma das principais advogadas, defensoras da redução da jornada, do fim da escala 6x1. A pauta dela, o texto dela compreende o seguinte: a jornada de trabalho normal não poderá ser superior a 8 horas diárias, então isso no máximo, não poderá ultrapassar 36 horas semanais, hoje é de quanto? 44 horas, muito acima de muitos países desenvolvidos, que já estão nessa discussão aqui de 36 horas. Ela defende uma redução de 8 horas, é como se fosse um dia mesmo a menos na semana trabalhado. E será de 4 dias por semana. Ela falou 4x3. Obviamente, essa é uma proposta um pouco extrema, no sentido de que não vai angariar apoio político, dificilmente passaria pelo parlamento. E aí a medida entraria em vigor depois de 360 dias, depois de um ano da promulgação da PEC, e aí quase um ano. E aí depois tem a proposta do deputado Reginaldo Lopes, que é mais antiga ainda, está ali desde 2019, tramitando na Câmara, ou apresentada pelo menos. Jornada de trabalho normal não pode ser superior a 38 horas, a 8 horas, também não pode ultrapassar 36 horas por semana, mas o que ele prevê? Uma transição mais longa. Essa é a principal diferença em relação à proposta da Érica Hilton. Ele fala, essa medida entraria em vigor 10 anos após a data de promulgação. Então, você teria uma transição gradativamente reduzindo essa jornada de trabalho durante a próxima década. Eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, logo que o Hugo Motta anunciou, vou enviar essa pauta para a CCJ. Ele me disse o seguinte: nossa, fui pego de surpresa, não sabia, ele estava em Minas Gerais, ainda era segunda-feira, e ele falou, o que foi acordado com o Planalto, a gente teve no Planalto, eu, Érica Hilton, outros advogados dessa pauta, no final do ano passado, o que ficou combinado é que, apesar desses textos defenderem uma jornada de 36 horas semanais, um acordo que estabelecesse uma jornada de 40 horas semanais, num esquema 5x2, 5 dias de trabalho, 2 de descanso, sem redução de salário, estaria de bom tamanho. Então, é para aí que a gente está olhando, mas é lógico que há resistência do setor produtivo e agora eu vou encaminhar aqui essas notas. E também muitos deputados, mesmo da oposição, líderes da oposição com quem eu conversei, falando, olha, é difícil num ano eleitoral você se colocar contra uma pauta que beneficia o trabalhador, mas você pode discutir, obviamente, mudanças, alternativas ao texto
para tentar endereçar também um pouco dos pontos colocados pelo setor produtivo. Vamos lá para as notas, mostrar muito rapidamente a Fiesp, né, que fala que tem dialogado com lideranças do mundo do trabalho. Aí ela fala que tais medidas, né, olha só, a entidade alerta que uma transição sem o correspondente aumento de produtividade ou redução do chamado custo Brasil resultará em pressões inflacionárias e perda de competitividade. Tais medidas impactam a sustentabilidade de pequenas e médias empresas, as principais atingidas, devendo gerar retração econômica, fechamento de trabalhos e o avanço da informalidade. Agora, deixa eu passar para a próxima nota que a gente tem. Temos CNI e ABMAC também, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, se manifestando contrariamente, chamando a atenção para os pontos mais discutíveis dessa pauta, né? A discussão sobre a escala 6x1 é legítima, mas nós entendemos que o país hoje enfrenta problemas muito mais urgentes, né? Aí fala do ajuste fiscal pendente, etc. É fundamental reconhecer alterações legais que, de forma geral, reduzam a jornada semanal abaixo de 44 horas, pode restringir o espaço de negociação e comprometer a segurança jurídica. É preciso lembrar que a negociação coletiva tem funcionado e que o empresário precisa do trabalhador, assim como o trabalhador precisa do empresário. Então, ele está defendendo aí negociações bilaterais, né, entre trabalhador e empregado, setor a setor. E, por último, temos a nota aqui da ABMAC, conforme eu citei, cada uma delas enfatiza um determinado ponto, né? Todas elas entendem a legitimidade da busca por melhores condições de trabalho, né? Mas diz que isso ameaça o progresso ao ignorar a realidade econômica do país. A imposição de uma jornada única por lei, sem considerar as diversas realidades produtivas, representa um grave risco à competitividade e sustentabilidade dos negócios. Então, veja que a discussão será longa, intensa e nem sempre muito fácil. E ainda tem uma matéria, eu vou até... tem um estudo do IPEA que foi divulgado ontem, deixa eu mostrar aqui muito rapidamente. Fim da escala 6x1 elevaria custo do trabalho em 7,84%. E esse número aqui, esse estudo do IPEA divulgado ontem, diz que a redução da jornada seria muito próximo ao custo que teria, por exemplo, ao impacto que teria o resultado do salário mínimo, do aumento do salário mínimo. Com menos horas trabalhadas e o mesmo salário mensal, o valor da hora aumenta, que gera um custo adicional para as empresas. Ainda assim, o país vive um momento favorável para discutir mudanças desse tipo. Pessoal, vamos para o intervalo comercial muito rápido, porque daqui a pouco a gente tem entrevista aqui no Mercado Aberto. E você que está na televisão, por favor, fique por aí. Já já voltamos, é bem rápido. E quem está conosco no YouTube, eu chamo a atenção para uma entrevista que eu conduzi ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, num evento de um grande banco, e ele fez algumas observações interessantes e importantes que podem, inclusive, estar contidas, quem sabe, num futuro programa de governo do PT, agora, na campanha, pode fazer parte de um futuro governo, se for eventualmente reeleito o presidente Lula. Ele advoga, né, defende a ideia da unificação dos programas sociais. Vamos ouvir. O seguinte, será que com esse nível de investimento em assistência social, não seria o caso de fazer o que o presidente Lula fez em 2003, que estava cheio de programa e o Bolsa Família nasceu como o grande guarda-chuva de um programa que ganhou mundo e reputação, inclusive perante todos os especialistas, organismos internacionais? Talvez nós estejamos numa situação que permita uma arquitetura nova do ponto de vista do dispêndio, sobretudo de natureza assistencial. O presidente diz que isso ainda não foi discutido com Lula, mas admite que está em estudo no Ministério da Fazenda. Poderia, eventualmente, não sabemos, estamos elucubrando, fazer parte de um programa de governo ou então de um futuro mandato do Lula, achar uma nova embalagem, um novo pacote, como eles fizeram em 2003, o próprio Haddad falou, com Bolsa Família, que pegou Bolsa Escola, Auxílio Luz, Gás, empacotou tudo sob um mesmo guarda-chuva, que é o Bolsa Família. Eles poderiam fazer isso de novo como uma forma de reduzir despesas,
ou de evitar a sobreposição de tantos benefícios? É uma pergunta que fica no ar e um tema que começa a rodar aí, pode começar a rodar no debate público da sociedade. O ministro Fernando Haddad falou também sobre a importância da autonomia do Banco Central no momento em que a autoridade monetária tem sofrido muitas críticas, particularmente do PT, críticas que foram reiteradas ontem pelo presidente Edinho Silva e que já haviam sido manifestadas pelo líder do PT na Câmara, Pedro Kuczaj, inclusive aqui em entrevista na segunda-feira no Mercado Aberto, em que ele diz que a autonomia do BC não pode ser absoluta, ela tem que ser relativa e cita o exemplo do caso Master. Vamos ver o que disse Haddad. É muito importante cuidar do Banco Central, porque o Banco Central ele pode efetivamente contribuir muito ou prejudicar muito os governos e o país. Então, eu sou muito atento a tudo que o Banco Central diz e faz. Então, ele fala aí sobre a importância de cuidar do Banco Central. Acho que fica claro que ele está defendendo a autonomia, apesar de você poder, obviamente, ter toda a liberdade, e é legítimo no debate público, de criticar a taxa de juros, o atual patamar, que, aliás, é muito criticado pelo próprio Haddad. Vamos dar uma olhada agora em como é que estão se comportando os mercados na manhã dessa quarta-feira. Vem comigo, gente. A Ásia, Tóquio, não para de subir, ele não cansa, assim, 4%, 2% ontem, mas 2% hoje, isso tudo depois. Pessoal da TV de volta com a gente, estamos começando a nossa rodada aqui pelos mercados, isso tudo depois da vitória retumbante da Sanai Takaichi, primeira-ministra do Japão, conseguiu maioria esmagadora na Câmara dos Deputados e ela defende essa pauta expansionista de mais gastos. Mais gastos significa o quê? Empresas bombando na Bolsa, ativos se valorizando e a Bolsa de Tóquio sobe. Hong Kong, 0,19% de alta, China, 0,09%. Passando pela Europa agora, fazendo aquele nosso sobrevoo matinal, Paris, Frankfurt e Madrid, todas em território levemente negativo. Londres é a única que exibe alta de 0,19%. E Estados Unidos, gente, hoje tem payroll, hoje todos os investidores estão de olho no relatório de emprego que será divulgado daqui a pouco nos Estados Unidos, com atraso. Devia ter sido divulgado sexta-feira passada, ainda como reflexo do shutdown, a paralisação do governo americano foi adiado. Então, daqui a pouco, acho que 10 da manhã, isso já será divulgado. Eles esperam a abertura de 55 mil postos de trabalho, o que em janeiro, que em dezembro, né, gente? Acho que esse ainda é de dezembro. Que ainda é de janeiro, perdão, que ainda é um nível considerado anêmico nos Estados Unidos, baixo. Mas por que isso é importante? Porque isso vai refletir na próxima reunião do FED, do Banco Central americano. Eles estão esperando, a maioria do mercado espera que o primeiro corte aconteça em junho, já sob a presidência do novo eleito, novo escolhido por Trump, Kevin Warsh, que ainda precisa ser aprovado no Senado americano. Mas já tem mais ou menos 20% do mercado achando que esse corte pode vir na próxima reunião, já antes ainda de Warsh assumir o cargo. Dow Jones subiu 0,10% e Nasdaq caiu mais 0,59% ontem. E por aqui, índice Bovespa e dólar, para terminar esse nosso giro, muito pouquinho. O índice Bovespa não se cansa ali, quase no patamar de 186 mil pontos. Ontem bateu o recorde, quer dizer, anteontem bateu o recorde. Ontem teve essa leve baixa de 0,17 e o dólar subiu um pouquinho, 0,16 para R$ 5,19. E por último, nossa inflação, porque isso também vai iniciar a introduzir a nossa conversa com o nosso entrevistado de hoje. O IPCA, divulgado ontem, índice fechado para janeiro, primeiro índice de inflação fechado, o oficial, né? Não é o primeiro, mas o oficial divulgado pelo IBGE, usado pelo Banco Central para perseguir a meta de inflação, o centro, que é de 3%. Projeção para janeiro era de alta de 0,32, veio 0,33, então praticamente em linha com o que imaginavam os analistas, no acumulado de 12 meses, 4,44%, e exatamente o mesmo índice de dezembro, né, manteve. E aí, se a gente for abrir esse índice, né, olhar para os recortes, o que subiu, o que caiu, quais foram as maiores pressões? Alimentação e bebidas, 0,23 de alta em janeiro, é baixinho, até tem uma matéria na Folha de São Paulo hoje interessante, falando que é a menor alta para os preços dos alimentos e bebidas no mês de janeiro nos últimos 20 anos. A habitação caiu 0,11%, aqui é a conta de luz, então uma pressão baixista. E o que subiu? Vestuário também, que é a época de liquidação. E o que subiu? Transporte, aí tem passagem, reajuste de passagem de ônibus e de metrô em várias capitais. Gasolina também pesa aqui, saúde e cuidados pessoais igualmente, 0,70%. E é isso, gente. E comunicação também, 0,82 de alta, preço de telefone celular, iPhone mais caro, está contido aí. E eu chamo a atenção também para a coluna do nosso analista José Paulo Kupfer. Olha aí o All Plus,
põe seu celularzinho, aponta para esse QR Code aí na parte de baixo da sua tela, já assina o UOL Plus que você tem acesso a uma série de informações, análises e apurações exclusivas. Inflação de janeiro confirma espaço para Banco Central começar a cortar juros em março. É isso.